Shalom. Nós estamos aqui reunidos para explicar um pouquinho da Páscoa do Senhor, Pessach, né? Algumas palavras hebraicas para a gente já ir acostumando o nosso ouvido e praticando no nosso dia a dia, para que a gente possa compreender como que foi feito, né? Porque é importante a gente saber, de ouvir falar, mas é importante saber de vivenciar isso. Né? E você pega a Bíblia, começa a ler e você tem um entendimento, tanto espiritual quanto natural do que aconteceu, da ordem das coisas. O texto base para o que nós vamos ler agora é aqui, ó, Êxodo, capítulo 12, do versículo 5 até o 11, que a gente vai aproveitar e vai ler agora juntos. Versículo 5. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e o poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã. Mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, ou quer dizer, você vai estar, os homens, né, vestidos com o talite, os vossos pés calçados e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então, só assim uma curiosidade, por que comereis apressadamente? Porque o Senhor ia dar ordem, o anjo da morte ia passar no Egito, o Senhor ia dar ordem e ia dizer, vão embora. Então não ia ter tempo, deixa eu pegar, deixa eu buscar, não. Comeu, se preparou para a viagem e rumo ao deserto, rumo à liberdade, certo? Então o que acontece aqui, para nós compreendermos com mais profundidade? Nós sabemos que a criação do dia começa no entardecer, então é tarde e manhã. A gente tem que lembrar dessa cadência, dessa batida. Tarde, manhã, primeiro dia, tarde, manhã, segundo dia, tarde, manhã, terceiro dia, até o 7º dia, né? Que é o descanso, que é o Shabat do Senhor. Então, o fim do dia 13 de Nissan, que é o dia que antecede Pessach, 17h59. Nós vamos colocar como base 18 horas, porque fica mais fácil fechar as 4 pausas, vamos colocar, né? É mais fácil para o nosso entendimento. Então pode ser um pouquinho depois das 18, depende da viração do dia, depende do sol, né? Do pôr do sol. Então vamos lá, fim do dia 13, 17h59, início do dia 14 de Nissan, 18 horas. Fim do dia 14 de Nissan, 17h59, início do dia 15 de Nissan, 18 horas. Fim do dia 15 de Nissan, 17h59, início do dia 16 de Nissan, 18 horas. Então, ficou bem claro como é que a gente começa e termina os dias, certo? Então, nós vemos um fato muito importante para que nós lembremos que Jesus foi preso, crucificado, dia 14 de Nissan, às 9 desse dia, e morreu às 15. Então, ele deveria estar morto, preparado para comer, antes das 17h59. Porque aqui, 15 de Nissan, nós já temos Hag HaMatzot, que é a festa de pães asmos, e temos a Santa Convocação. Por quê? Porque é uma festa especial, é uma festa memorial com estatuto perpétuo, certo? Então ele foi crucificado às 9, 14 de Nissan, morreu às 15 do dia 14 de Nissan, certo? E tinha o quê? Era o horário onde o último cordeiro era sacrificado. O sacerdote matava e falava, está consumado. E foi nessa hora que ele disse o quê? Ele expirou e disse, está consumado.
Então nós temos aqui o quê? A preparação da Páscoa. Jesus preso, passou por todas aquelas coisas que nós conhecemos até ele morrer, certo? Então ele precisava estar morto até o entardecer deste dia, 14 de Nissan. Êxodo 12, 6, para a gente fortalecer essa palavra, diz assim, ó: e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Então, nós temos o sacrifício às 15 horas à tarde. Exatamente, certo? Então, ao entardecer, antes das 17h59, Jesus precisava estar morto e enterrado. Ele precisava estar já dentro da caverna, dentro do lugar separado para ele, porque era Shabat e não se podia fazer mais nada, certo? Então, o início do dia 15 de Nissan, nós temos aqui às 18 horas, o fim às 17h59. Dentro deste dia, nós comemos a Páscoa do Senhor. Preparação da Páscoa, comer a Páscoa. Então, são 2 dias inteiros envolvidos, onde nós nos envolvemos em preparar, em lembrar, em orar, em meditar, para comer com entendimento. Lembrando do que Jesus passou, certo? Então, Êxodo 12, 8 diz assim: e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos. Lembra que eu falei? Hag Hamatzot, festa de pães asmos. Então já há o quê? Eles comeram a ceia, o Seder de Pessah, dentro da festa de pães asmos. Por isso que tinha o cordeiro, as ervas amargas e os pães asmos. Senão não teria pães asmos. Porque tem que significar o quê? O pecado que foi tirado. Jesus tirou o pecado do mundo. Então ele foi o cordeiro sacrificado. Lembra que ele fala? Aquele que comer de mim e beber do meu sangue. Então nós temos aqui o entendimento de comer o quê? O pão sem fermento. Sem nenhum pecado. Por isso, pães asmos, porque o fermento ele é colocado nas escrituras como sendo a levedura, aquilo que leveda a massa, que incha. Então nós podemos chamar isso de pecado, que nos incha. E era também chamado como o ensino dos fariseus, certo? Então, nós vemos aqui, vamos lá, de novo, comer Pessah, Páscoa, Êxodo 12, 8, junto com pães asmos, Hag Hamatzot, certo? Além disso, nós também chamamos essa festa de Santa Convocação, onde nenhum trabalho se fará. Por isso que precisava estar tudo acontecido, tudo tinha que ter acontecido aqui, ó, no dia 14. Ele precisava ter sido morto e enterrado, certo? Então, nós observamos a festa de pães asmos e nós comemos pães asmos, ok? Uma curiosidade, na celebração do Seder de Pessah, né, como que nós vamos fazer? O cordeiro, uma curiosidade, uma palavra em hebraico, que é utzé, matzá, pão ázimo, e o maror, que são as ervas amargas, certo? Então, o que nós fazemos? Nós comemoramos a Páscoa, como eles comemoraram, com esses três, como a gente pode chamar isso, gente? Ingredientes. E são 3 marcos importantes, porque eles são ingredientes, mas eles são coisas que têm um significado espiritual. O cordeiro é o nosso amado, o pão ázimo é o nosso amado, que morreu pelos nossos pecados, acaba sendo a comida sem fermento. E o maror, que são as ervas amargas. O que é isso? É para lembrar da escravidão do Egito, de como era amargo ser escravo. Então, o sangue de Jesus me liberta, certo? E me tira a amargura,
a amargura de estar o quê? Cativo. Então você é livre, eu sou livre. Esse ano o Senhor está nos proporcionando celebrar a Páscoa, celebrar Pêssar dentro de casa com a família. Lembrando que as raízes, o sangue de Jesus, o sangue da eterna aliança, o sangue que ele derramou por nós, que lá no Egito foi colocado na verga das portas, foi colocado embaixo, selou a porta. Então, você é selado por esse sangue, porque levantai, ó porta, as vossas cabeças para que entre o Rei da Glória. E o Rei da Glória é Jesus. Você é a porta selada em cima, nas laterais e embaixo, com o sangue de Jesus. E o Senhor está nos proporcionando fazer isso em casa, como o seu povo fez. Lembrando da escravidão do Egito, né? Então, para a gente agora entendermos as datas hebraicas, 14 de Nissan, preparação da Páscoa, Jesus precisava morrer antes do dia 15, antes da viração do dia, morreu, comemos a Páscoa entre as 18 e as 17h59, antes de virar 16 de Nissan, certo? Então, olha o que acontece. Aqui, ó, vocês vão ver que aqui é o dia 8 de abril e aqui é dia 9 de abril. Então, nós preparamos a Páscoa no nosso dia 8 gregoriano e comemos a Páscoa no nosso dia 9 gregoriano. 9 de abril, só lembrando, 8 de abril preparamos, 9 de abril, comemos a Páscoa do Senhor. Amém? E daí, do dia 9, já marca o primeiro dia, começa Hag Hamatzot. E por 7 dias nós comemoramos a festa de Pães Ázimos, onde não comemos nada com fermento. Então, algo bastante importante para nós lembrarmos é que nós vivemos num tempo moderno. E nós não precisamos pegar o cordeiro inteiro, cortar ao meio, fazer toda a limpeza, né? E colocar, abrir um buraco na terra, colocar dentro e esperar praticamente um dia inteiro para ele assar. Então, eles começavam bem cedo a fazer isso. Eles começavam um dia antes. Nós não precisamos fazer isso. Então, nós vamos comer um pequeno pedaço de cordeiro. Você não precisa comprar um pernil de cordeiro, ou comprar meio cordeiro, ou enfim, se não tiver também como comprar, também não tem problema, entendeu? Mas se você conseguir comprar um pequeno pedaço, para que você possa celebrar a Páscoa do Senhor em memória dele, né? A gente faz tantos sacrifícios durante tantas situações, a gente consegue, eu acredito. Então, você vai preparar o quê? Para comer até aqui. Preparar aqui para comer aqui. Então, nós temos que comer dia 15 de Nissan. Como 15 de Nissan começa às 18 horas, nós podemos comer o quê? 19, 20 horas. Entendeu? Então, só temos que comer antes de raiar o dia. Por quê? Quando raiar o dia, se sobrar alguma coisa do cordeiro, tem que ainda perder um tempo queimando tudo, como diz lá em Êxodo 5:10. Que tem que acabar com tudo. Até o 12 você vai ter, do 10 ao 12 você vai ter a explicação completa, que nós lemos antes. Então, temos que comer das 18 até antes de raiar o dia. Então, é isso aí, é o que nós temos para hoje sobre Pêssar, sobre Hag Hamatzot, para que nós estejamos vivendo, ensinando e compreendendo a Páscoa do Senhor. Shalom.